Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos nessa manhã, amém? Glória a Deus. Então estamos aqui presente eu, minha esposa e minha filhinha Beatriz. Para nós é uma alegria podermos vir a Campo Largo, vir a Bateias, estar aqui com os pastores, pastor Joel, pastor Fernando. Assim como o Fernando já me apresentou, nós estudamos desde o início do nosso seminário até a formação, passamos todo esse tempo juntos. Aí com o ministério cada um seguiu seus caminhos e agora nós estamos aqui bem próximos, na mesma cidade, Campo Largo, e estamos aqui também agora já também juntos, até na mesma igreja, para que possamos compartilhar a palavra de Deus aos queridos neste momento, nesse dia glorioso que o Senhor fez, nesse dia abençoado da criação do Senhor, da vida. E aqui estamos nós. Eu quero convidar os irmãos para que possam abrir suas Bíblias, talvez até seja projetado no telão, mas abram lá em Lucas capítulo 4. Nós vamos ler versículo 16 até o versículo 22, até quase o finalzinho do versículo 22, que queremos falar o relato de Jesus quando ele lê a Escritura e nesse momento que ele está lendo a Escritura, ele está cumprindo a profecia do profeta Isaías. Lucas capítulo 4, versículo 16. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos seus lábios. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua leitura. E agora também, Pai, nós queremos te agradecer pelo momento que iremos ter, Pai, de ministração, de estudos da sua palavra, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que está sobre nós? O que podemos colocar? O que está sobre nós? Às vezes podemos colocar com uma pergunta e às vezes até com uma exclamação. O que está sobre nós? Perguntando, o que está sobre mim? E o que está sobre mim realmente? Então nós temos às vezes que percorrer algum percurso para entender o sentido do que está acima de nós, o que está sobre nós, o que está nos direcionando, o que está nos conduzindo. A palavra de Deus é muito bonita, é muito intuitiva nesse momento, porque às vezes nós podemos ter um entendimento que às vezes tem algumas necessidades, às vezes tem algumas situações que levam a nós a pensarmos de forma que às vezes não é conveniente a julgar a respeito de Deus. Por quê? Existem algumas situações em nossa vida que parece que vêm para nos destruir, vêm para nos esmagar, parece que existem pesos em nós que vêm para nos achatar. Então isso às vezes colocam-se como peso sobre nós. E existem algumas circunstâncias que vêm para nos frustrar. São alguns pesos que nós, às vezes, entendemos que estão sobre nossas cabeças, mas nem sempre são algo negativo. Às vezes nós temos o peso do nosso trabalho, às vezes nós temos o peso dos problemas, o peso das necessidades, o peso das famílias, o peso do colaborador, o peso daquela pessoa que às vezes é um chefe, é um homem que mexe com muitos negócios, que tem muitos colaboradores, então ele fica com aquele peso sobre si. Às vezes tem o pai de família que tem o peso da família, às vezes vão colocar o peso dos filhos e até mesmo o peso da igreja. Olha só. Então quando nós pensamos nesse lado como negativo, nós acabamos deixando com que a presença de Deus vá embora, porque nós
colocamos o peso sobre nós, um peso que não é para estar sobre nós. Temos a necessidade de buscar a interação de estar com Jesus, a interação de estar com Cristo. E às vezes na nossa própria caminhada cristã com Cristo, nos leva a pensarmos que é um momento difícil, que o conflito cristão que às vezes venha sobre nós, às vezes é inesperado, nos pega de surpresa, às vezes tem situações que fazem com que nós passamos por conflitos tão grandes que parece que esses conflitos vão nos destruir, vão nos partir em vários pedaços, mas às vezes é o trabalho de Deus em nossa vida, às vezes é o cuidado de Deus em nossa vida, nos trabalhando, nos moldando para cada manhã, para cada dia. Jesus até disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas depois, Jesus ainda fala através de Paulo, falando assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou seja, é para nós termos uma vida de alegria, não de sofrimento, não de pensamentos de peso. Sempre tem peso sobrecarregando a nós, sempre tem algo nos esmagando. Não é totalmente assim. Nós precisamos pensar que sobre nós não está o peso do mundo, sobre nós está a direção do Espírito de Deus. E hoje pode ser um dia do cumprimento da Escritura também em sua vida. E é isso que eu quero trazer aos queridos, o dia do cumprimento da Escritura em nossa vida. Aqui quando Jesus leu o profeta Isaías, ele leu essa Escritura e logo depois falou que cumpriu a Escritura. Mas vamos ver no início, versículo 16, que diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só que momento interessante. A nossa terra natal, ela pode ser o local do cumprimento profético. Nossa terra, o nosso nascimento, onde nós nascemos, onde nós fomos criados, pode ser exatamente ali que o Espírito Santo quer falar com você. Pode ser ali que o Espírito quer usar você. Às vezes nós pensamos que precisamos ir para outros lugares, outras cidades, outras igrejas, outros ambientes para receber o Espírito Santo, para entender a palavra de Deus, mas às vezes é aqui que nós precisamos entender a palavra de Deus. É aqui em Bateias mesmo. Nós precisamos ouvir, precisamos garimpar, não precisamos ser como garimpeiros de ouro que vão viagens longos, trajetos, embrenham-se a mata adentro, vão a lugares perigosos para procurar o ouro. E às vezes nós esquecemos que o mais rico pode estar na nossa própria localidade. A presença do Espírito Santo pode estar no nosso lar, na nossa terra. Olha só que interessante, indo para Nazaré, onde fora criado. Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré, naquele momento, naquele tempo, era considerado uma cidade insignificante, ou seja, não servia para quase nada. Tanto é que falava assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, e veio. Jesus exatamente veio de Nazaré para exatamente colocar na mente humana que para o homem pode ser alguma coisa significante, mas para Deus é o precioso, é o verdadeiro. De Nazaré veio o nosso Salvador e entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Então ali aconteceu a profecia. O interessante é que entrar numa sinagoga a todos os sábados é o costume dos judeus. Todas as manhãs, assim como nós fazemos hoje todos os domingos, entrar no templo, numa igreja e então ministrar. Aqui está o exemplo.
eu fui convidado pelo pastor Fernando a estar aqui. Jesus, quando foi ler na sinagoga, também lhe era convidado para ler. Então nós precisamos ter o conhecimento do povo para que possamos apresentar a palavra de Deus. Eu preciso ser conhecido para ser convidado. Se eu não fosse conhecido, os irmãos aceitariam convidar? Quem é o pastor Cláudio? Não conheço. Não... Quem é? De onde vem? Mas aqui está Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus foi convidado, então ele se levantou e leu a palavra de Deus, leu o profeta Isaías e depois se assentou. E o interessante é que, quando formos falar algo assim, precisamos ter o conhecimento das palavras que iremos ler. Jesus, ele não simplesmente pegou o livro ou pegou o papiro, porque era tudo enrolado, não é como nós temos hoje, a Bíblia assim, toda bonitinha, folhada, era toda enrolada. Então Jesus, ele realmente procurou o que ele queria ler, ele tinha conhecimento, porque ele estava no início ditando tudo que seria escrito. Então ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ele. Então olha só que interessante, Jesus, na sua terra onde ele foi criado, foi aonde ele leu a profecia e declarou: hoje a profecia está cumprida. Hoje a profecia se cumpriu, para a honra e glória do Senhor. Segunda parte, a leitura da Escritura pode revelar com exatidão a profecia da nossa vida. Nós lemos aqui, versículo 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A maravilha desse texto é que quando Isaías escreveu Isaías ele pensava que era sobre ele que estava se referindo. Não estava enganado, também mas o principal era sobre Jesus. Isaías é um dos profetas que mais falam a respeito de Jesus. Exemplo, Isaías 9, está lá a referência sobre Jesus. E aqui novamente a referência sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós, nos santificando para ministrar aos pobres. Por que aos pobres? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para ministrar aos pobres. Porque quando nós temos o entendimento de pobre, é exatamente, às vezes, aquela pessoa que é mais simples, que é mais aberta a te ouvir, é mais aberta a te escutar. Não é uma pessoa, às vezes, muitas vezes arrogante, mas eu já entendi isso aí, eu vou embora. É uma pessoa que está pronta para ouvir, está pronta para observar e aprender. Quando Jesus fala, pelo que me ungiu, ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o enviado para vir e pregar a todos nós, os pobres, para que fôssemos libertos, assim como também temos a missão de libertar os oprimidos do pecado, os aprisionados, para lhes mostrar a luz. Jesus ainda continua dizendo, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos pecadores, a todos nós que estávamos enraizados, estávamos amarrados no pecado, nas trevas, sem luz, na escuridão. Então ele veio ser a luz do mundo para abrir as nossas vistas escurecidas. Muitas vezes, porque muitas pessoas naquela época, elas eram aprisionadas em cavernas, em lugares muito escuros. Então, quando a pessoa saía para fora, ela via a luz, ela ficava cega, ela não conseguia ver a claridade, porque a sua vista enfraquecia com a falta dela. Então, Jesus veio para ser a luz para todas as pessoas que estavam presas, que estavam cativas. Jesus veio trazer a visão a esses que estavam cegos, para pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos. Que Jesus, ele veio mostrar ao povo que ele é a saída deste mundo caído, desse mundo que está cada vez mais rumando para a decadência.
que o próprio Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 9, que Ele é a porta, que as ovelhas entram pela porta e ali encontram o abrigo e saem pela porta para encontrar alimento, a pastagem. Jesus é isso em nossas vidas. Jesus é a entrada para que nós possamos nos refugiar e Jesus também é a saída para que nós possamos nos alimentar. E o alimento nem sempre é só aquilo que nós temos em nossa casa, ou arroz, ou feijão, ou outros alimentos, se bem que hoje o arroz está bem carinho um pouquinho, né? Mas está lá. Mas o interessante é isso, nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus, o alimento espiritual, porque muitas pessoas estão vivendo de forma sem rumo, porque ainda não conheceram Jesus verdadeiramente, não caminharam com Cristo verdadeiramente, e aqui estamos nós para ensinar que esse é o ano da graça de Deus na vida de todos os seus filhos. Este é um ano de graça. Nós vamos falar assim, mas como de graças? Se é um ano que todos têm que andar mascarados, se todos têm que cobrir seus rostos com máscaras, que ano que é esse aceitável? Mas Jesus disse, apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus lê essa passagem, é o jubileu. São 50 anos, se encerra um ciclo em que a terra descansa, em que os povos descansam de plantar, de colher. Então Jesus chega e fala, este é o ano aceitável do Senhor, e este nosso ano também é aceitável do Senhor, porque é um ano de graça. É um ano que nós, mesmo em todas as dificuldades, podemos ouvir a palavra de Deus e também possamos praticar a palavra de Deus. É um ano que nós estamos usando as tecnologias como nunca estava sendo usado para compartilhar a mensagem, para fazer com que os grupos ouvissem mais a respeito da palavra de Deus, compartilhassem para as outras pessoas. Hoje estamos usando muito mais o Facebook, o YouTube, o Instagram para evangelismo do que nunca. Antes era só para distração. Vou ver o que está acontecendo lá no Instagram. Nada. Vou ver o que tem no Facebook. Nada. Vou ver o que tem no YouTube. Não, muito mais. E hoje estão sendo sempre compartilhadas mensagens, sempre textos, edificações para a honra e glória do Senhor. Por isso que esse é o ano aceitável de Deus. Foi o ano que Ele fez para que nós possamos usar aquilo que está disponível para ser realmente usado. Compartilhar a palavra de Deus. E por isso que o Espírito Santo de Deus está sobre cada um de nós. E vamos caminhando para o nosso terceiro pensamento. Parte bem interessante também, a conclusão da leitura pode trazer um forte testemunho de todos. Versículo 20, ou versículo 20, né? Tem que falar o sotaque, aprender o sotaque de Curitiba, o sotaque de Campo Largo, de Batista, falar o versículo 20 aqui. Tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Tendo-os, todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Olha só que maravilha. Não podemos deixar com que o mundo nos envolva para que nós não venhamos a compartilhar o que é importante. Não precisamos de muitas coisas para chamar a atenção do povo. Não precisamos fazer algo miraculoso para que as grandes massas venham, assistam, compartilhem, assistam a pregação do Evangelho. É necessário apenas fazer o que é para ser feito. Ler a palavra de Deus e explicá-la. Quando Jesus terminou de ler, ele enrolou novamente o pergaminho de Isaías, ele se assentou-se e disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então eles ficaram mais atentos. Como hoje cumpriu-se? Interessante que a declaração de Jesus é uma declaração reta. Ele não começou a fazer rodeios, não ficou explicando. Ele simplesmente declarou, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje cumpriu-se.
E essa é a escritura que também se cumpre em nossas vidas. As pessoas, elas vão ouvir as nossas palavras, mas elas vão ver as nossas ações. Elas vão comparar se aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, se é aquilo que realmente eu demonstro. Então, quando nós falamos que vamos na igreja, que nós cultuamos a Deus, que somos cristãos, que adoramos a Cristo, precisamos também demonstrar isso no povo lá fora. Porque o povo do mundo não vê na igreja, mas ele vê a nós. Ele vê a mim, ele vê a você. Então nós somos a pregação que o mundo precisa ver e ouvir. E aqui o mundo em si, as pessoas que estavam lá nessa sinagoga, estavam com os olhos fitos em Jesus, porque ficaram admirados pela declaração. Hoje se cumpriu. O interessante é que não importa de onde nós saímos, importa é que nós possamos servir ao verdadeiro Deus. Às vezes nós temos vergonha da nossa cidade, temos vergonha de onde nós residimos, de onde nós moramos, de onde nós nos criamos. Eu, por exemplo, eu me criei na cidade de Santo Antônio do Oeste. Algum dos irmãos conhecem? O pastor Fernando não pode, ele já passou lá. Mas assim em si, quem pode conhecer uma cidade com esse nome? Lá na fronteira com a Argentina, pertinho, muito próximo também do Paraguai. Mas olha só, nós precisamos ter em nosso coração que da onde nós saímos não é um local insignificante. Assim como Bates não é um lugar insignificante, Campo Largo também não é um lugar insignificante, por ficar na parte que é conhecida como a Grande Curitiba. Às vezes o costume é falar, eu sou lá de Curitiba. Curitiba mesmo? Não. Então nós precisamos ter o orgulho de falar da onde nós saímos, porque não importa de onde saímos, o que importa é que nós possamos servir ao Deus verdadeiro. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos cultuar, ao Deus verdadeiro. E para nós concluirmos, quero ler alguns outros textos que Jesus disse. Jesus, quando ele estava aqui na terra, logo depois que ele proferiu esse cumprimento da sua escritura, Lucas é o único que fala disso. Os outros evangelhos vão simplesmente falar que os nazarenos estavam questionando Jesus. Ah, mas quem é Jesus? Jesus não era o filho do carpinteiro? Os seus irmãos não são Tiago, não são fulano e fulano? Sua mãe não estava assim? Então começa a questionar, mas quem é esse homem? Interessante que esse homem, ele é Deus. E se nós olharmos em João capítulo 12, versículo 8, vai falar o seguinte: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus ele fala, estejam com os pobres, estejam com as pessoas que necessitam da sua presença. Eu vou, mas eu enviarei alguém para estar com você. E esse alguém, Jesus ele anuncia no capítulo 16 de João, no versículo 7, que ele fala assim: mas eu vou, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então aqui Jesus já está anunciando que ele vai enviar alguém, ele vai enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, e nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, que fala quando o Espírito Santo chegou. E antes disso, Jesus subir, ele fala: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus dá essa profecia, e no versículo 1 ao versículo 4 de Atos 2 fala assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo é que está sobre nós. É isso que está sobre nós, é isso que está em nós, porque nós também somos o templo do Espírito Santo, somos a morada de Deus. Então não está sobre nós as preocupações, não está sobre nós
todos aqueles momentos de peso, aquilo lá está abaixo de nós. Jesus deve estar acima e o Espírito Santo nos direcionando. Porque assim como Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, que seja o mesmo Espírito que esteja em cada um de vocês, sobre vocês, direcionando vocês a caminhada e principalmente fortalecendo cada vez mais a fé. Não desanimando. As circunstâncias não são as melhores, é verdade, mas a nossa fé deve permanecer inabalável para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus assim esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.